Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo a respeito dos sentidos espirituais. Como nós precisamos aprender a usar esses nossos sentidos espirituais para percebermos as coisas, as realidades da esfera espiritual. E como é importante nós usarmos, exercitarmos esses sentidos na nossa vida, porque isso traz realidade, traz sabor, traz desfrute. Nós já vimos sobre o paladar espiritual, sobre a audição espiritual e também da visão espiritual. Agora nós vamos falar sobre o sentido espiritual do olfato. Você vai dizer do olfato? Exatamente. O olfato espiritual é algo ligado à percepção espiritual. É ligado a algo que você não consegue ver nem ouvir, mas você consegue perceber. Isso é chamado de olfato espiritual. Vamos primeiramente então ver na palavra de Deus, Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Diz o seguinte, diz a respeito do Senhor Jesus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Aqui diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Daí ele diz sobre as habilidades, as características desse Espírito: Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Daí nós temos o versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Aí você irá me perguntar, Miguel, onde está o olfato espiritual? Nesse versículo 3, diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor. Essa palavra deleitar, no hebraico, significa cheirar. Esse é um dos sentidos, cheirar, sentir o cheiro. E ao sentir o cheiro, você ter um prazer. Por isso que aqui diz deleitar-se-á. É um deleite, é um desfrute que vem pelo cheiro, pelo olfato, o bom perfume. Essa mesma palavra hebraica, deleitar-se-á, em Gênesis 27 diz: ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então essa palavra aspirou o cheiro da roupa dele é esse deleitar-se-á. Então preste atenção, que aqui ele está cheirando, ele consegue perceber pelo aroma, pelo perfume, a real condição. É uma percepção pelo olfato. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Por quê? Porque ele tem uma percepção que vem do olfato. Por exemplo, uma comida
que está estragada. Você olha para a comida, você diz assim, puxa, que comida boa, está bonito o prato, certo? Aí, você de repente cheira, está estragado. Está vendo? É uma percepção invisível. Mas você sabe, está estragado por quê? É pelo cheiro. Muitas vezes também você está em casa, de repente assim, alguma coisa está queimando. Você não viu nada, mas você percebeu pelo olfato. Então o olfato espiritual é ligado à sua capacidade de percepção espiritual. Os irmãos estão compreendendo? Olha só. Filipenses 4,18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aroma suave para Deus. Isso é a maneira como Deus percebe a questão dessa oferta. Essa oferta feita com amor. A percepção de Deus é como um aroma suave. Agrada a Deus. E outro versículo também muito importante, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O fato de nós conhecermos o Senhor faz com que surja uma fragrância de nós. As pessoas têm uma percepção, eles não sabem como definir. É por essa razão que muitas vezes alguns incrédulos chegam até nós e dizem assim, você é diferente dos outros. Suas palavras, sua maneira de agir, você tem algo diferente. Eles têm a percepção, não sabem definir. Quando nós perdemos a nossa percepção, nosso olfato espiritual, nós comemos coisas estragadas. Nós sofremos dano. Como é importante nós termos percepção espiritual. Conhecemos o Senhor, sentimos o aroma do Senhor, nós percebemos. Quando algo ocorre, você sabe, isso é o Senhor, porque você percebe, você tem um bom olfato espiritual, você consegue perceber o perfume do Senhor. E aí também você consegue perceber, o inimigo está chegando, porque você sente, não está me cheirando bem isso. O inimigo está aqui, isso é coisa do inimigo. Você não consegue ver, não consegue ouvir, mas você tem essa percepção. O inimigo está tramando algo. Quer que eu faça algo contra o Senhor? Eu não vou fazer. Está vendo a importância do olfato espiritual? Oh, amados irmãos, amadas irmãs, vamos dar atenção aos sentidos espirituais. Vamos usar nosso espírito. É no espírito, usando o nosso espírito, que a questão desses sentidos espirituais se desenvolverão. Os sentidos se desenvolverão. Que o Senhor nos abençoe.